Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live onde vamos falar bastante sobre análise de vibração. Especificamente, nós vamos falar sobre como fazer, como efetuar uma ótima coleta de dados, que é o principal na análise de vibração. Eu falo sempre para vocês que a análise de vibração, de 60% a 70% é a coleta de dados. É a coleta de dados. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Quem não me conhece, sou Márcio Lenhart, engenheiro mecânico, especialista em análise de vibração, pós-graduação em engenharia de confiabilidade e pós-graduação em segurança do trabalho. Não tem como eu falar de análise de vibração, né? Como obter uma boa coleta de dados, sem eu falar de vibração. Então, o que é a vibração mecânica e como ela se propaga? A vibração mecânica é a propagação de ondas mecânicas em uma determinada frequência e amplitude de uma fonte emissora a uma fonte geradora, a uma fonte sólida, de uma fonte geradora, emissora, a uma fonte sólida. Já voltamos a esse contexto, já voltamos aí. Einstein, há mais ou menos uns 100 anos atrás, na teoria da relatividade, Tadeu, na teoria da relatividade, Einstein escreveu lá que o nosso universo, ele caminhava, ele se movimentava através de sinais de ondas gravitacionais. Então, há 100 anos atrás, hein? E agora, em 2016, por aí, alguns cientistas comprovaram essa teoria, a teoria de Einstein, e viram essa teoria, viram o movimento do universo através de sinais de ondas. E a vibração, ela também é assim. Ela se propaga através dos sinais de ondas mecânicas, através da carcaça do equipamento, de uma fonte geradora. Então, voltando à fonte geradora e o ponto sólido, então a vibração é a propagação de ondas mecânicas de uma fonte geradora a um ponto sólido. E qual é esse ponto sólido? Qual é esse ponto sólido? Esse ponto sólido é onde nós vamos colocar o nosso acelerômetro, é onde nós vamos captar, coletar os dados de vibração. Esse é o nosso ponto sólido. É onde eu vou coletar os dados. Então eu tenho que saber a fonte geradora. Então eu tenho que a vibração mecânica é a propagação de ondas mecânicas em uma determinada frequência e amplitude, de uma fonte emissora, de uma fonte geradora até um ponto sólido. E o ponto sólido é onde eu vou pôr o meu acelerômetro. E eu preciso, na coleta de dados, quando eu for fazer a coleta de dados, para eu ter excelência na coleta de dados, que é muito importante, eu preciso saber qual que é a fonte geradora da vibração. Eu sabendo da fonte geradora da vibração, eu vou colocar o meu acelerômetro em cima da fonte geradora da vibração, para eu ter o melhor sinal, para eu captar o melhor sinal de vibração. Quando eu falo para vocês que as ondas elas se propagam através de sinais, né, de sinais de ondas mecânicas, ela vai se propagar através do corpo do equipamento, da carcaça de uma bomba, de um motor, até onde eu colocar o meu acelerômetro, onde eu vou captar o sinal. Se eu colocar o meu acelerômetro muito longe da fonte geradora, o que vai acontecer? Dependendo da posição que eu colocar, eu vou perder esse sinal. Esse sinal vai começar a dissipar. Então eu vou perder essa vibração. A minha coleta de dados pode ser errônea, pode ser falsa. E ao contrário também. Se eu colocar numa posição que eu tenho uma vibração muito alta, eu posso estar captando sinais errados. Bom, Eleudo,
eu posso captar sinais errados. Então, essa é a importância de eu saber fazer uma boa coleta de dados. Primeiro, eu tenho que saber o que é vibração e como ela se propaga. Eu tenho que saber qual que é a fonte geradora e aonde eu vou colocar e vou coletar esse sinal de vibração. Se o sinal de vibração, nós sabemos, os sinais de vibração são os mancais, onde que eles têm mais geração de vibração, né? Se eu colocar o meu acelerômetro em cima dos mancais, eu estou pegando exatamente um ótimo sinal. Mas se eu pegar muito longe da fonte geradora, eu vou perder esse sinal. Bom, Jason, eu vou perder esse sinal de vibração. E ao contrário também. Um exemplo, vamos pegar um motor. Se eu colocar meu acelerômetro em cima da tampa defletora do motor, eu vou ter ali, porque aquela tampa defletora ela não é muito rígida. Apesar de ter ali 4 parafusos segurando ela não é rígida, porque ela recebe toda a vibração do motor. O que vai acontecer? Eu vou ter um sinal, às vezes, maior do que da fonte geradora. Então pode ser um sinal enganoso. Vai me enganar lá na minha análise de vibração. Se for eu que estou fazendo a coleta, eu posso me perder lá. Se tiver um analista lá, eu também posso estar fazendo uma coleta errada. Então eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu estou fazendo dentro da análise de vibração. E a coleta de dados ela é essencial para que eu possa fazer e ter bons resultados. Entre 60% e 70% dos resultados da análise de vibração, da minha entrega final, que é o meu TCC, o meu laudo, o meu relatório, é a coleta de dados. Eu tenho que saber, principalmente, como que a vibração ela vai se propagar. Eu tenho que saber que ela vai se propagar através dos sinais de ondas mecânicas e vai se propagar em frequência e amplitude, em uma determinada frequência, uma determinada amplitude. É o que nós vamos coletar esse sinal para analisarmos. Agora, sabendo dessas informações, aí nós vamos partir diretamente para uma coleta de dados. Como eu vou fazer uma ótima coleta de dados? Uma boa coleta de dados. Tá. Essa live eu estou fazendo porque nós estamos lançando nessa semana o nosso curso A Base é o Sucesso para Análise de Vibração. Quem não tem uma boa base, quem não conhece, pegou a análise de vibração, começou a fazer e não tem uma base, ali na frente ela vai se perder. Então, são 3 cursos. A Base é o Sucesso para Análise de Vibração, onde eu vou falar toda a base, o que é coleta, como que faz uma boa coleta, quais são as frequências, como se falam quais são os tipos de frequências, modulações, bandas laterais, ressonâncias, as coletas de dados em si, cálculos, a resolução de espectro, como eu faço, vou falar um pouco de rolamento, eu vou te dar uma base, você vai ter uma boa base para você galgar algo a mais na análise de vibração. Quem não conhece análise de vibração, quem não conhece, quer aprender análise de vibração, quer conhecer esse curso, a Base é o Sucesso para Análise de Vibração, é essencial para você que quer conhecer análise de vibração. É um curso que está bem acessível, R$350. Você pode dividir até em 12 vezes. Tem 12 vezes. E você tem 1 ano de acesso ao curso. Tem mais de 3 horas de videoaulas, uma apostila com quase 50, mais 50 páginas, e tudo detalhadinho para você. Uma apostila para você ter do lado do teu computador, você está fazendo uma boa análise. Esse é o sinal, é a base. Eu estou alicerçado ali. Depois, o curso AVP, Análise de Vibração na Prática, onde você vai ter todos os caminhos mostrados, indicados com fotos, com gráficos verdadeiros, tudo de rolamento, de resolução, de frequências, falando mais de frequências,
mais a fundo de frequências. E depois, o curso Níveis de Alarme, onde você já está estruturado, você já está todo ali montado, calçado, com uma boa base, já caminhando com o AVP, os níveis de alarme para você fazer os cálculos. Você calcular os seus níveis de alarme para o seu histórico. Como que é o tipo de seu histórico? Ele é estável? Não é estável. Ele oscila demais? É um tipo de cálculo. Se ele não oscila, é outro tipo de cálculo. Baixíssimas rotações, já tem tabelas com os níveis de alarme para baixíssimas rotações com valores. É você se adaptar à tua realidade. A tua realidade. Então, esse curso agora, que nós estamos lançando agora, é uma base. Para quem quer reviver, quer conhecer, quer voltar, quer estudar novamente, quer ter um alicerce para poder galgar algo a mais. O curso A Base ao Sucesso para Análise de Vibração. Você tendo uma boa base, você vai ter sucesso, porque você vai estar sustentado naquilo que você está falando. Tá? Então, sabendo dessas informações, quem quiser adquirir o curso, o link está na descrição desse vídeo, lá no YouTube, no primeiro comentário da bio do YouTube. Deixei o link lá para vocês. Adquira um curso, está muito bom. Está muito bom. Quem começou meio que atropelado e quer começar a ter um alicerce e começar a ter algo a mais, esses 3 cursos vai te levar ao sucesso na análise de vibração. Tá? Quando a gente pretende fazer uma medição, eu tenho que levar em consideração N fatores. N fatores. Eu não posso ser aquele cara que vou lá e prego o acelerômetro lá e saio medindo que nem louco. Não é assim que funciona. A coleta de dados tem que ter uma atenção e ter escolhas em pontos de medição. Eu tenho que garantir a qualidade dos dados de vibração. Eu tenho que garantir que é o sinal que vai chegar para que eu possa analisar, o sinal que vai chegar nas condições que eu quero para analisar, eu tenho que garantir essa boa qualidade. Então eu tenho que ter algumas regras. Primeiro, saber o ponto ideal da vibração. Qual que é o melhor ponto, onde que eu vou obter o melhor sinal? Quais são as posições que eu quero fazer as medições? Quais são as posições e o melhor ponto? Coletar sempre no melhor ponto. Eu tenho que ter essa qualidade. Eu tenho que ter fácil acesso a esses pontos de coleta. Eu tenho que evitar riscos de acidente à minha pessoa. E acidente e risco a uma parada do equipamento. Então eu não posso oferecer risco a mim mesmo. Eu tenho que me resguardar. Então, o que eu tenho que evitar no motor? Eu tenho que evitar o lado da caixa de ligação, tenho que coletar o lado oposto, se possível. Se não for possível, eu tenho que saber como fazer uma boa coleta do lado da caixa de ligação. Evitar de colocar a mão quando eu for colocar o acelerômetro, por isso que no cabo ele tem uma parte emborrachada. Quando eu vou colocar no motor ou num equipamento energizado, eu tenho que evitar. Então eu vou colocar o acelerômetro segurando a parte emborrachada. Eu vou tirar o acelerômetro da mesma forma, sem bater. Vou colocar o acelerômetro evitando, vou acoplar o acelerômetro com muito cuidado, não vou ficar batendo. Cuidado com um cabo de transmissão na hora da coleta. Então, primeiro eu tenho que determinar os pontos de medição. Quais são os pontos? E esses pontos têm que ser pontos iguais para todo mundo. Ah, Neto, mas sou só eu que coleto. Tá, e numa hora que você fica doente, você pega férias, esqueça a doença, você pega férias, vai passear, fica 30 dias fora. Alguém vai fazer a coleta para você. Não é verdade? E esse cara que for fazer a coleta no teu lugar tem que saber e colocar o acelerômetro no mesmo ponto que você coleta. Na mesma posição. No mesmo sentido de posição. Por quê? Se eu ficar mudando, eu pego ali na frente do lado acoplado do motor.
Ah, mas eu coloco no meio do motor, no centro, coloco mais para cima, mais para baixo? Não, eu tenho que saber e passar para todo mundo o mesmo ponto. Porque cada posição, cada lugar que eu pego diferente, o meu histórico de análise de vibração, o meu histórico lá, desse ponto, vai ficar louco. Porque cada lugar que eu mudo, eu vou ter oscilações. Eu não vou ter um histórico confiável. Porque toda hora eu estou medindo num ponto diferente, no mesmo ponto, mas em posições diferentes. Então eu tenho que obter e conhecer e passar isso para todo mundo. Definindo o ponto de coleta, as posições corretas que eu vou coletar e seguras, eu tenho que pegar essa transmissão desse ponto, principalmente no ponto fiel, um ponto que é fiel para todos. Essa transmissão tem que vir com qualidade para o meu coletor. E como que eu transmito e pego essa vibração com qualidade? Medindo com qualidade. Eu vou falar depois sobre erros, e alguns erros e acertos, desses pontos, dessas posições erradas. Tá? Então, como que eu pego com qualidade esse sinal? Nós já vamos falar dos erros. Quando eu vou colocar o acelerômetro, eu não posso bater o acelerômetro. Porque essa pancada que eu dou, esse sinal já vai para o coletor, quando eu dou um enter. Quando eu vou colocar o meu acelerômetro, que eu acoplei ele ali no local, no ponto de medição, eu tenho que esperar ali uns 5 segundos para ele dar uma equalizada, pegar a temperatura, dar uma equalizada, eu dou um enter, eu coleto os dados. Tenho que ter cuidado com o cabo de transmissão. O cabo de transmissão, ele não pode ficar balançando ou tocando, batendo no equipamento, eu correndo o risco de sofrer um acidente, de bater em umas partes móveis. Tudo bem que tem proteção, mas ele pode entrar ali num canto, enroscar numa parte rotativa e danificar o instrumento, parar o equipamento, parar uma máquina. Então, eu tenho que ter essa atenção na coleta de dados. Então, o cabo ele tem que ficar esticadinho, junto comigo, com segurança, evitando de ficar batendo para tudo que é lado. Olha a atenção que eu tenho que ter durante a coleta de dados. Não é só ir lá e colar o acelerômetro. Não posso ir lá e só colar o acelerômetro. Eu tenho que ter ciência que o sinal que eu vou transmitir para o coletor está indo com boa qualidade. Com ótima qualidade. E não é só eu ir lá e fazer as coletas e de qualquer jeito, na correria, tem que coletar um monte de equipamento. Eu vou fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter agilidade, que não é pressa, e qualidade na coleta de dados. Agilidade e qualidade na coleta de dados. É dessa forma que eu vou fazer um bom trabalho. Definir os pontos. Estou sabendo como que vou fazer a coleta. Eu vou fazer uma coleta de qualquer jeito? Ah, estou lá coletando, mas estou lá no celular, só aqui. Celular, olhando o celular, para lá e para cá, né? Estou aqui vendo as mensagens nas redes sociais, É certo isso? Ah, Leandro, mas eu tenho que ficar com o celular que eles ficam me ligando. Se você está no ambiente fabril, numa área de risco, você precisa estar com o celular, se tocar o seu celular, você para de fazer atividade, a coleta de dados, sai para uma área segura e atende o seu celular. Segurança. Minha segurança, segurança de quem está à volta, segurança das máquinas. Eu saio do lugar. Mas eu não posso ficar lá, coletando lá. Estou coletando com o coletor numa mão, batendo lá o enter. Vou lá e mudo os pontos de qualquer jeito. Aí chega alguém para conversar comigo, eu fico batendo papo. Se chegar um operador e for
algo importante, eu paro e escuto o operador, aí volta a coleta. Para eu ficar batendo papo, espera um pouquinho, dá licença, tenho que fazer meu trabalho, tenho que fazer minha entrega e um trabalho de qualidade. Por que eu tenho que ficar, quando eu estou coletando, prestando atenção no meu coletor? Respondem para mim, depois vocês respondem para mim. Responde aqui no Instagram, no YouTube. Por que eu tenho que prestar atenção no coletor? Às vezes, vai passar um sinal, um ruído de cabo, vai passar uma vibração maior. Eu passo essa vibração maior. O que está acontecendo? Vou lá e coleto de novo. Faço um double check. Verifico se aquela vibração é real. É real? Vou lá e entro com uma nota. Tem uma vibração alta no ponto tal, ou em velocidade, ou em aceleração, ou em deslocamento, e anoto. Pego e anoto ali. Eu tenho que prestar atenção para essas informações. Mas esse aparelho ele gera ruído de cabo direto. Será que é o aparelho? Será que é o cabo? Será que é o acelerômetro? Meu aparelho está bem calibrado? O acelerômetro está calibrado? Eu não bati, não derrubei? As conexões do cabo estão todas corretas? Não tem nenhuma falhando? Então eu tenho que ver isso durante a coleta de dados. Eu tenho que prestar atenção durante a coleta de dados. Tá? Então eu tenho que evitar essas coisas. Mas a principal coisa, a importante coisa durante a coleta de dados, além de tudo isso que eu falei, é saber fazer uma ótima sensitiva durante a coleta de dados. O inspetor, a pessoa que coleta os dados, se não sabe fazer sensitiva, não sabe definir ruído e vibração, é complicado, porque vai passar coisas que ela vai deixar passar para o analista. Às vezes o analista vai ter que pegar, sair de lá e fazer uma coleta nova, ou pedir para você fazer uma coleta. Durante a coleta de dados, é importantíssimo eu saber fazer uma boa sensitiva. Por que sensitiva? Porque nós vamos usar os nossos sentidos. E isso vai nos ajudar demais durante a análise. Eu já falei bastante e continuo falando. A sensitiva, os sentidos, ali tem algumas ferramentas que nos ajudam a melhorar os nossos sentidos. Um estetoscópio, uma lâmpada de estrobo, um pirômetro. Isso nos ajuda muito durante uma coleta de dados. E tem algumas dicas. Se eu estou chegando próximo do equipamento, eu estou ouvindo um ruído alto, eu sei que ali eu estou ouvindo altas frequências. Altas frequências é aceleração. E o que eu pego de defeito em aceleração? Eu vou pegar ali rolamento, lubrificação, alguns defeitos elétricos, alguns defeitos de engrenamento. Então eu já sei que é altas frequências. Estou ouvindo uma cavitação, um frechamento. Eu entro com uma nota. Os coletores hoje eles têm. Você consegue entrar com uma nota que a hora que o analista ou você mesmo for abrir lá no software, lá no seu computador, você abre aquele ponto e ele aparece a nota para você. Olha, estava cavitando. Então a vibração é diferente, eu sei que era uma cavitação. Sabendo que é uma cavitação, eu posso ligar para a operação. Olha, chama o operador, a bomba está cavitando, ou está com nível baixo, a temperatura está alta. Podem dar uma olhada? Está fracheando. Dá uma olhada que esse tipo de vibração leva o equipamento à falha. É importante eu saber disso. É importante quando eu estou chegando próximo, se tem uma vibração, eu sentir essa vibração. Eu sei que eu estou falando de baixas frequências. Baixas frequências é velocidade. Então eu tenho algum defeito de velocidade. Quais são os defeitos que acontecem em velocidade? Aí vocês me falam aí depois.
Então, são características das grandezas. E isso ajuda demais na coleta de dados. Me ajuda a perceber aquilo que eu posso estar pegando de defeito. Eu tenho que saber fazer, ali durante a coleta de dados, uma boa sensitiva. Verificar se tem parafusos soltos, se tem vazamentos, se tem contaminação. Olhar o acoplamento. Vou lá com uma lâmpada de estrobo, se eu consigo olhar o acoplamento como está. Eu preciso verificar, preciso fazer uma boa sensitiva. Isso durante a coleta de dados. Estão vendo? Não é só coletar dados. Não é só ir lá e plugar o acelerômetro. Eu tenho que ter uma coleta de dados com agilidade e com qualidade. A hora que eu for analisar, eu tenho que ter certeza daquilo que eu coletei. Eu não posso ter dúvidas, porque senão eu vou ter que fazer um retrabalho, vou ter que voltar a fazer uma nova coleta. Quantas vezes você coletou dados e não teve que ir lá fazer coletar de novo? Porque a coleta de dados não foi bem feita. Tinha uma vibração que você não fez uma sensitiva, não viu que o parafuso estava solto. Não viu que o acoplamento estava ali danificado. Não viu que a bomba estava contaminada com água, com licor, com o que for. Que o selo mecânico estava vazando. Precisou outra pessoa passar lá e te avisar, ó, passei lá, o selo mecânico da bomba estava vazando, está estourado. Então, olha a importância de você fazer uma ótima coleta de dados. E ela é detalhada, é com qualidade, com afinco, é com você ter todos os resultados possíveis na qualidade e na coleta de dados. Quer ver uma coisa importante? Você chega na área e já vai direto fazer a coleta de dados. Algumas empresas, elas não trabalham com ordem de serviço para o inspetor tem ali a sua ordem, mas às vezes não precisa de liberação. As grandes empresas, para você entrar na área, você tem que ter um procedimento, você tem que ter uma liberação, você tem uma ordem de serviço, você tem que estar com todos os IPIs. Então eu não posso entrar numa área fabril sem antes falar com o operador, pedir uma liberação. Perguntar para ele se não tem nada que possa me levar a um risco de acidente. Nenhum vazamento, nem de gás, nem de produto químico quente. Se tem algum risco, perguntar para ele onde que é, por onde eu passo, onde que eu posso ir, até onde eu posso ir. Tem um equipamento isolado, não posso entrar ali para coletar mas só esse aqui é rapidinho. Se ele está isolado por algum motivo. Tem pessoas trabalhando em cima, qual que é o melhor caminho? Então, isso tudo pertence a uma ótima coleta de dados. Coleta de dados, ela faz parte da tua segurança também. Da segurança da máquina, do operador, das pessoas que estão em volta. Se eu for lá coletar de qualquer jeito, a máquina pode falhar, eu errei na coleta, essa máquina pode falhar, machucar alguém, pode me machucar durante uma coleta de dados, deixa o cabo solto, o cabo enrosca, pega no meu rosto, pega no meu corpo, ou machuca alguém que está do lado. Então, todo esse contexto na coleta de dados, ela é muito importante. Eu preciso saber desses fenômenos, desses caminhos, dos cuidados que eu tenho que ter na coleta de dados. Principalmente quando eu estou entrando numa área, com a minha segurança dos equipamentos que eu estou usando, cuidados com os celulares, eu não estou na cidade, não estou em casa, eu estou numa área de risco. Todo equipamento rotativo gera um risco. Entenderam? Então, vibração, nós entendemos o que é vibração. É a propagação de ondas mecânicas em uma determinada frequência e amplitude de um ponto, de uma fonte geradora
ou emissora da vibração, até o ponto sólido. E qual é esse ponto sólido? Onde que eu vou coletar os dados, onde que eu vou coletar o meu acelerômetro. Onde que é o melhor ponto? Em cima da fonte geradora. Não tenho condições de pôr em cima da fonte geradora. O mais próximo possível dessa fonte geradora. Tenho que ter todos os cuidados possíveis. Cuidado com cabo, cuidado com acelerômetro, com coletor, os riscos que eu possa ter. Cuidados com celulares na área. Tá? Muito cuidado. Ao entrar na área, pedir uma liberação, conversar com o operador. Saber, que é o principal, o melhor ponto de coleta, e esse ponto ser igual e ser falado para todos medirem no mesmo ponto, no mesmo local de medição. Conhecer quais são as direções e sentidos, que alguns defeitos que nós encontramos, nós precisamos saber a direção e sentido. Temos que saber direção e sentido. Sabendo isso, nosso coletor de dados sabendo isso, todo esse contexto, uma coisa que eu preciso saber, é muito importante eu saber na coleta de dados, que o meu coletor, ele vai pegar um sinal de ondas mecânicas, não é isso? Ele vai transmitir esse sinal de ondas mecânicas através do acelerômetro, do cabo para o meu coletor. No coletor de dados, e não no computador, mas é no coletor de dados, ele vai fazer a transformada de Fourier no coletor de dados. E o que a transformada de Fourier faz? É importante nós, inspetores, pessoal que coleta dados, inspetores, analistas, saber dessa função. É importante eu conhecer a ferramenta na qual eu trabalho e o que ela faz. Para que eu seja um analista, um inspetor de excelência, eu tenho que conhecer a ferramenta a fundo. Todos os conceitos e tudo que ela faz. Eu preciso saber. E a transformada de Fourier, o que ela vai fazer para nós? Ela vai pegar esse sinal de ondas que se propagou, que nós coletamos ele, e vai transformar esse sinal de ondas em um sinal de frequência. Então ela pega o sinal de ondas e transforma no sinal de frequência. Bem fácil para entender, eu tenho um copo de cerveja. Eu tenho a minha cerveja pura ali dentro. Minha cerveja pura ali, ela é o meu sinal de ondas. Tem tudo misturado ali dentro. Se eu pudesse fazer a transformada de Fourier na cerveja, eu ia pegar esse sinal de ondas e transformar no sinal da frequência. E o que eu ia conseguir fazer com isso? Eu ia desmembrar a cerveja. Aí eu ia conseguir ver lúpulo, água, levedura, especiarias, tudo que tem dentro da cerveja, mas só que separadamente. E isso é o que faz a transformada de Fourier para nós. Ela pega o sinal de ondas, que está todas as frequências ali dentro misturado. Está todas as frequências ali. E transforma no sinal de frequência, separando no meu espectro cada frequência, todas as frequências que se repetem. Aí eu vou analisar as frequências. Porque a transformada de Fourier fez isso. Então ela pegou todo o domínio no sinal de ondas e transformou tudo no domínio no sinal de frequências. E pegou tudo que naquele filtro que eu fiz, tudo que se repete dentro daquele filtro, ela pega todas as frequências que se repetem ali dentro e joga no espectro. Aí eu vou analisar todas as frequências. Então, tudo isso faz parte da coleta de dados. Tudo isso faz parte da coleta de dados. Então, não é só coletar dados. Não é só plugar um acelerômetro ali, puxar sinal e mandar esse sinal
pro analista lá e ele que se vire em analisar. Todos esses detalhes eu tenho que saber. Eu tenho que conhecer. E isso é uma base. Faz parte da base da análise de vibração. É uma das coisas que faz parte da base da análise de vibração, é ter uma boa coleta de dados com qualidade. E conhecer as etapas dessa coleta de dados. Por isso que estamos lançando o curso, a base é o sucesso na análise de vibração. Se eu não tenho uma boa base, eu não vou ter sucesso na análise de vibração. Se eu não conheço a base da análise de vibração, eu não vou ter sucesso na análise de vibração. Eu posso até caminhar, mas a hora que começar a apertar a situação, eu vou escorregar e vou cair. Porque eu não tenho sustentação. Eu não tenho uma base. Eu não tenho um alicerce para me apoiar. Eu não sei como falar com o meu gestor. Eu não sei explicar para o meu gestor o que é uma frequência, o que é uma banda lateral, o que é uma ressonância, o que são modulações, o que são harmônicos. Então eu não sei explicar para o meu gestor. Tudo isso é uma base, faz parte da base. Não sei fazer um cálculo de resolução. Não sei como que faz um cálculo de engrenamento. Não sei como que se faz um cálculo de defeito de rolamento. Como eu encontro um defeito de rolamento. Aí já é outro nível. Estou subindo de nível, estou indo para outro nível. Mas e a base que eu preciso ter? Hoje estou falando para vocês só de coleta de dados. Só de coleta de dados. E vocês falam que a coleta de dados, é só coleta, vai lá, e não é. Quando eu falo só a coleta de dados, que ela é muito importante, ela é importantíssima, é porque tem a coleta de dados e mais outras coisas para eu formar uma boa base. E hoje nós vamos falar de coleta de dados, para ter qualidade no resultado, para que você tenha qualidade e excelência no resultado de análise de vibração. E essa parte, esse contexto, conhecer a vibração, fonte geradora, os pontos, qual o melhor ponto, como que eu faço uma boa coleta, por que eu tenho que ficar olhando o acelerômetro, por que eu tenho que fazer uma ótima sensitiva. E a sensitiva faz parte da coleta de dados. A diferença da sensitiva para a preditiva é o instrumento. É o instrumento. A sensitiva eu não consigo mensurar valores. Não consigo. Porque eu vou usar os meus sentidos. Vou usar a visão, vou usar o ouvido, vou usar o tato. Então eu vou usar os meus sentidos. E usando sentidos eu não tenho valores. Eu não consigo mensurar os valores. Mas eles na coleta de dados me dão informação valiosíssima. Estou vendo uma cavitação, um frechamento, estou vendo um vazamento, uma contaminação, um parafuso solto, um acoplamento esfarelando, quebrando ali o elemento elástico. Olha a importância. Estou ouvindo se é altas frequências, estou sentindo se é baixas frequências. Isso tudo eu posso entrar com notas no coletor de dados, no ponto, que vai me ajudar na minha análise. Estava cavitando, essa vibração não é rolamento. Então tem todos esses detalhes. E a diferença é que o instrumento eu consigo mensurar valores. Aí eu entro na análise de vibração. E o que é análise de vibração? É um processo de medir e analisar a vibração das máquinas. O sinal de vibração das máquinas, para encontrar defeitos ou anormalidades. Usando um instrumento de medição, onde eu vou mensurar valores, consigo obter históricos de vibração da máquina. Tendo esse histórico e mensurando valores,
eu consigo trabalhar com níveis de alarme e normas. Aí eu consigo trabalhar com níveis de alarme e normas. Mas isso eu preciso conhecer. E o principal disso, da análise de vibração, é usar o meu conhecimento. É usar o meu conhecimento. Que adianta eu ter lá uma apostila, tá lá jogada no... Fiz um curso há 5, 10, 15 anos atrás, a apostila tá lá jogada, cheia de poeira, nunca mais li. E acho que sei tudo. Acho que sei tudo. Se eu ler de novo, eu vou aprender mais ainda. E eu estou dando a oportunidade para vocês terem em mãos, com videoaulas e com apostila, de ter uma boa base. Tendo uma boa base, o AVP, Análise de Vibração na Prática, que vai te mostrar o caminho, né, o pulo do gato da análise. Aí entra os níveis de alarme, que estão lá mastigadinho para você colocar na tua fonte, no teu histórico, na tua realidade. Mas isso só depende de você. Só depende de você. Conhecimento só depende de você. E é uma coisa que ninguém tira de nós. Eu posso ter o maior software do mundo, mas se eu não colocar as informações corretas nele, não for analisar aquilo que ele está me passando, ele não serve para nada. Tudo bem, hoje tem as inteligências artificiais, mas quem tem que entrar com os dados nela, que dar a informação para ela, somos nós. Nós temos que passar a informação correta para ela. Se eu passar uma informação errada, ela vai me dar resultado errado. Então, busquem conhecimento. Na análise de vibração, para quem quer conhecer a análise de vibração, supervisores, mecânicos, operadores, coordenadores, engenheiros que não conhecem análise de vibração, quer conhecer, são esses 3 cursos que eu indico para vocês. Comecem com a base, é o sucesso para análise de vibração. Depois, AVP, análise de vibração na prática, onde que vai te ensinar a encontrar os defeitos e como eles aparecem, todos os cálculos que tem no sistema. E por último, os níveis de alarme, que você vai ver como montar no seu sistema ótimos níveis de alarme. Calcular os níveis de alarme para o seu histórico. Você consegue calcular. E já tem planilhas montadas para todo tipo de rotação, de baixíssimas rotações até altas rotações. É o conhecimento, é o que ninguém tira de nós. E o curso A Base do Sucesso para a Análise de Vibração, ele está num valor acessível, R$350. E você pode dividir até em 12 vezes lá pelo Hotmart. Até em 12 vezes. Você tem 1 ano de acesso gratuito ao curso. Com mais de 3 horas aí 3 horas e meia, quase 4 horas de videoaulas. Falando de cada tópico. Você não precisa entrar lá e assistir tudo para você falar. Cada tópico vai ter lá um vídeo falando daquele tópico. Eu quero falar quero ouvir frequência, conhecer frequência. Vai estar lá. Modulações. Vai ter um vídeo lá. Rolamento. Um vídeo lá. Eu quero saber de bandas laterais. Também vai estar lá. Coleta de dados. Vai ter um vídeo separadinho. Então você vai por tópicos estudando. Tem dúvida? Apareceu uma dúvida. Clica lá, ouve. Ouve lá. Vou ouvir aqui. Estou analisando, vou ouvir aqui. E consigo
analisar e ouvindo aquilo que está lá. E é para estar com vocês na mão. Então, está bem acessível o curso. R$350 e você pode parcelar até em 12 vezes pela Hotmart. Esse aqui que eu estou falando para vocês é um pedacinho de nada que está nesse curso. Está muito acessível e bem detalhadinho, bem trabalhadinho, com tópicos para você ir estudando tópico a tópico. Então, esse contexto que nós falamos até agora, desde lá da vibração até o que é análise de vibração, é um básico, uma das coisas básicas que precisamos conhecer e saber. E falamos bastante aqui qual que é o nosso principal objetivo dentro da análise de vibração. Nosso principal objetivo é a nossa segurança, primeiro. Em primeiro lugar é a nossa segurança. Segurança dos trabalhadores, dos operadores, das pessoas que estão em volta. Esse é o nosso principal objetivo. Aí, a segurança das máquinas e dos equipamentos. Segurança das máquinas e dos equipamentos. Aí sim, dar disponibilidade de fábrica e estender, aumentar a vida útil do equipamento o máximo possível dentro de um limite de segurança. Isso faz parte do nosso trabalho, da análise de vibração. Então, não é só uma coleta de dados, não é só plugar o acelerômetro ali, o computador já faz tudo, te dá todos os resultados. A coleta de dados tem que vir com qualidade. Eu tenho que ter qualidade nos meus equipamentos, nos meus instrumentos de medição. Tenho que saber outras técnicas que nós vamos falar outro dia. E o principal na coleta de dados, eu saber a técnica sensitiva, que ela é agregada à preditiva, eu acho, tenho certeza, e para mim ela é uma técnica preditiva, só que eu vou usar os meus sentidos. Isso me auxilia demais na coleta de dados. Então, essa importância de eu conhecer a base, ter uma boa base, isso vai me dar sustentação para caminhar mais, para chegar a algo a mais, algo que eu possa buscar muito e muito mais. E para encerrarmos, uma coisa que é muito importante, que eu preciso saber, que é um conceito, faz parte da base, é eu saber a diferença de defeito e falha. Eu preciso saber essa diferença. Conhecer o que é defeito e o que é falha. A hora que eu for colocar no meu laudo, eu tenho que saber o que eu estou colocando no laudo. Eu tenho que conhecer gramática. Então, falem para mim qual que é a diferença de defeito e falha. Isso faz parte da nossa base. Eu preciso ter esse conceito, essa base, para que eu possa chegar à excelência na análise de vibração. Preciso ter essa base. Ok? Então, hoje nós falamos de um pouquinho da base de análise de vibração. E a base, ela sim, é o sucesso na análise de vibração. Não só na análise de vibração. A base em tudo nos leva ao sucesso. Base no estudo, uma boa base familiar, uma boa base profissional. Eu tenho que ter essa boa base. Mas o principal está aqui, ó. É o nosso conhecimento. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.